cima. Se você não achar, glória a Deus. Pode sentar, meus queridos irmãos. Sem perca de tempo, já vamos abrir a palavra do Senhor esta noite, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia esta noite no livro de Hebreus, capítulo de número 11, para nós iniciarmos a nossa leitura. Eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor, que ela esteja na vida de cada um de vocês. Amém. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua família, sua casa, o seu lar, a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu pensando que hoje os homens iam louvar e até de branco também. Foi só o irmão Demerval com meia-lua. E foi só o meia do meia-lua mesmo. Glória a Deus. Capítulo 11. Eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta do começo até o fim da palavra. Nós vamos ler vários versículos esta noite, amém? Mas eu não vou encher linguiça, eu não vou fadigar os irmãos, eu não vou demorar, eu vou ser breve. Quando você achar que eu estou começando a pregar, eu já vou estar terminando, você vai ver. Hebreus capítulo 11, vou esperar todos os irmãos encontrarem. Louvado seja o nome do Senhor. É noite de bênção, noite de milagre. Irmãos, a mensagem que eu vou pregar esta noite, ela é uma continuação da mensagem que eu preguei aqui, acho que umas 3 semanas atrás, eu acho. Eu falei sobre a fé. Essa mensagem então é a parte 2, amém? E ainda tem uma parte 3, vai ficar para um outro dia, para uma outra oportunidade, para um outro culto, amém? Então eu vou pregar a parte 2 da mensagem que eu preguei aqui umas semanas atrás, que eu falei que a fé em Deus nos traz as bênçãos, amém? Capítulo 11 de Hebreus, vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 6, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Feche os olhos, Senhor Deus. Eu peço nesta noite, Senhor, que o Senhor fale conosco, assim como o pastor também já fez na sua oração inicial, eu também faço a minha nesta noite. Deus, que nesses próximos minutos, ao ouvir a Tua voz, ao ouvir a Tua palavra, que o Senhor fale conosco como o Senhor tem falado todas as noites, em todos os cultos, através de todos os pregadores e pregadoras que sobem neste altar santo do Senhor. Pai, abençoe a cada um de nós, meu Deus, porque nós cremos na Tua vitória, a vitória que vem do Senhor, a vitória que o Senhor tem para entregar para cada um de nós. Abençoa, meu Deus, tantos os que estão ouvindo aqui na igreja nesta noite, também, Senhor, como aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Abençoe a cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, ele fala da fé. Se você prestar atenção, são exatamente 40 versículos do capítulo 11, sem contar que no capítulo 12, do versículo 19 até o versículo 39, mais 20 versículos falando sobre a fé. Ou seja, é muito assunto falando sobre a fé. Mas o que é fé? O que é a fé? Irmãos, o próprio texto já se explica por si só. Existem versículos na Bíblia que ele se explica sozinho. Tem outros que nós precisamos de um tempo a mais para entender. Mas o versículo 1 do capítulo 11, por si só, já é muito claro. Versículo 1 do capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A Bíblia está dizendo o quê? Fé em Deus é você ver sem ver. É você receber sem ter recebido. É acreditar no milagre quando o milagre
fazendo o milagre acontecer na sua vida. É você entregar a Deus e Deus entregar para você a vitória. Isso é ter fé. Ter fé, meus irmãos, é a pessoa orar, pedindo uma coisa, determinando uma coisa, buscando uma coisa, que isso ainda não aconteceu, mas a pessoa acredita dentro do seu coração, ela tem a total esperança de que o que ela está pedindo, o que ele está pedindo, o que aquela pessoa está buscando, o Pai das luzes, o Deus Todo-Poderoso, vai fazer em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Fé em Deus, então, é acreditar que Deus vai me dar, mas não vai me dar porque eu mereço, porque ninguém merece nada, meus irmãos. Eu vou dizer algo para você que eu já falei aqui nessa igreja. Nem o céu nós merecíamos, por sermos tão falhos e pecadores. Tudo que Deus nos dá não é por merecimento humano, não é por mérito humano, mas é simplesmente porque Deus nos ama. Aleluia. Deus tem um amor muito grande pela sua vida. Deus te ama demais. Se você nunca ouviu de alguém a palavra eu te amo, você é importante para mim, eu faço tudo por você, pode ter certeza que o teu Jesus, ele fala isso no seu coração e muito mais do que as palavras podem expressar. O amor de Deus é a razão de nós recebermos as bênçãos do Senhor. No versículo 6 ele vai dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-me. Você não pode agradar a Deus se você não acredita em Deus. Então, se eu estou pregando esta noite, a pessoa tem uma outra religião, tem uma outra crença, ela não crê em Jesus, ela não crê na Bíblia, ela não acredita no Deus da Bíblia, no único Deus, que não existe outro, no Deus verdadeiro, como diz a Bíblia em 1 João, este é o verdadeiro Deus da vida eterna, referindo-se a Jesus. Não adianta nada essa pregação para esse tipo de pessoa. Porque a pregação, a fé, o poder de Deus, ele só vai servir para quem acredita em Deus. Se a pessoa não acredita, não serve de nada. Aí você pode dizer, eu acredito, eu posso estar passando por problemas, eu posso estar passando por grandes lutas, eu posso estar passando por grandes dificuldades, mas ainda que o mundo esteja caindo na minha cabeça, a minha fé é mais forte do que todas as coisas. Então esta palavra é para você esta noite, porque se a fé está dentro de você, meu irmão, Deus vai te dar a bênção pela qual você está buscando. Amém. Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar o milagre. E a Bíblia diz mais no versículo 6, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Como é que a pessoa se aproxima de Deus? Quando a pessoa vai para a igreja, quando ela aceita Jesus como seu Salvador, quando ela se batiza nas águas e ela começa a frequentar a igreja e se torna parte do corpo de Cristo. Aí a pessoa se aproximou de Deus. Porque se falar quem acredita em Deus, meu irmão, qualquer pessoa fora desta igreja, em qualquer rua dessa cidade, bairro, país e mundo, vai falar que acredita. Tanto é, meus irmãos, que se vocês prestarem atenção, é lógico que vocês não vão prestar atenção nesse detalhe, porque a gente não presta atenção nesses pequenos detalhes, mas sempre quando eu vou escrever na Bíblia alguma coisa, na Bíblia, na internet, alguma coisa sobre Deus, eu sempre uso o nome Jesus, porque Deus pode ter vários, não existe vários Deus, existe só um Deus, mas nas religiões e nas crenças, tem cada religião que tem o seu Deus, mas Jesus só existe um. Então sempre quando eu vou escrever, por exemplo, alguém fez aniversário, é um costume particular meu, eu não falo Deus te abençoe, eu falo Jesus te abençoe. Quando eu vou falar alguma coisa, escrever alguma coisa, eu sempre coloco o nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus só existe um. Então falar de Deus aí fora, irmão, todo mundo fala de Deus. Tanto é que Deus é uma palavra rotineira. Vá com Deus, fica com Deus, adeus. É uma coisa da boca para fora. Isso não é fé coisa nenhuma, meu irmão. Acreditar, falar o nome Deus por falar é uma coisa comum que todo mundo faz. Agora a fé é somente para aquele que anda com Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 22, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. O que quer dizer isso?
Deus chama o mundo inteiro para servir a Ele, mas são poucos que escolhem servir a Ele. Sabe o que a Bíblia diz? No livro de João, capítulo 1, e versículo 12, a Bíblia diz assim, mas para todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Filipenses, que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho que está no céu, na terra, até debaixo da terra, até lá no inferno, os demônios lá no inferno, lá no sofrimento, na perdição, aonde eles merecem estar e aonde eles estão agora, é só ouvir o nome de Jesus, eles têm que se curvar, porque diante do nome de Jesus não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno, não tem autoridade, não tem nenhum poder neste mundo. O maior poder que existe nesta terra é o poder que há no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Este é o maior poder que há nesta terra, o poder do nome de Jesus. Então Jesus só existe um. É necessário crer? Não, eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus, eu recebi Jesus. Então olha o que diz mais no versículo 6 ainda. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A palavra galardoador, se você tem uma caneta e se você escreve na sua Bíblia, você pode escrever embaixo da palavra galardoador, abençoador. Na minha Bíblia mesmo está escrito abençoador. Jesus, Ele é abençoador, ou seja, quando eu uso a minha fé, eu uso a minha confiança, eu espero no Senhor, o mesmo Senhor que eu espero, que eu confio e que eu acredito, Ele me dá a vitória, Ele me entrega a bênção, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. E você tem que buscar esta noite. Você está buscando pela sua vida, você está buscando pela sua família, você está buscando pelos teus objetivos, pelos teus propósitos, pelas determinações. É necessário apenas ter fé. Se você tem fé, você tem tudo. Você pode talvez não ter dinheiro, talvez você pode não ter grandes amigos influenciadores, mas se você tem o Deus da Bíblia, o Senhor Todo-Poderoso presente nos seus caminhos, você tem o maior de todos os amigos do seu lado. Vamos ler esta noite um homem, que este homem ele era um grande amigo de Deus. Romanos capítulo de número 4. Eu falei que nós íamos ler a Bíblia. Romanos capítulo de número 4. Você está em Hebreus, é só voltar algumas páginas. Romanos capítulo de número 4. Depois nós vamos ler também o capítulo de número 5. Romanos capítulo de número 4. Glória a Deus. Antigamente era um copo, agora é uma taça. Que chique. Para mim era um copinho que tinha aqui antes. Taça da glória. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 4. Está perto de Atos. Você passa para ficar mais fácil. Você abre Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João, depois Atos. Aí você vai chegar em Romanos. Está do lado de 1 Coríntios. Então está entre Coríntios e está entre Atos. Capítulo 4. Eu vou falar de Abraão. Abraão, que era o amigo de Deus. Aleluia. Capítulo 4. Quem já achou, diga amém. Amém. Versículo 17 até o versículo 21. Já preguei isso aqui várias vezes. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, a saber, Deus, o qual verifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Está falando da fé. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito o pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. E não enfraqueceu da fé, nem atentou ao seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus,
certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Qual era a fé de Abraão? Serei pai. Já idoso, impossível aos olhos humanos. Talvez alguém fale para você: você fazer faculdade, você conseguir emprego naquela empresa, você terminar os seus estudos, você comprar sua casa própria e sair do aluguel, você que vive pedindo dinheiro emprestado para as pessoas, você que é assim, as pessoas não vêem nenhuma qualidade, nenhum referencial na nossa vida. Meus irmãos, na vida de Abraão, também ninguém conseguia ver, também ninguém conseguia enxergar nada. Olhava para ele e falava: tá ali, ó, o sonhador quer ser pai, já é velho, não tem esperança nenhuma para ele. Sabe qual é a esperança dele? A morte. Porque após 100 anos, meu irmão, só esperar a morte mesmo. Mas Abraão não. Abraão, ele não tinha os olhos nesta terra, ele tinha os olhos no céu. Aleluia. Abraão não olhava para a esquerda, Abraão não olhava para a direita, Abraão não olhava para trás, para o passado, ele não olhava para baixo que não podia oferecer nada. Os olhos de Abraão sempre estavam olhando para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa ajuda, é de lá que vem o Senhor que vai nos abençoar. E a Bíblia diz que Abraão creu em esperança. Aqui está a palavra já nesta noite: esperança. Não perca a sua esperança jamais. Não deixe a esperança morrer no seu coração. Não deixe a esperança daquele sonho que está lá no fundo do seu coração, que talvez você já compartilhou com tantas pessoas, com tantos homens, mulheres, com a sua família, e ninguém deu nada para você, e você falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou falar mais nada para ninguém. E no fundo do seu coração passaram-se os tempos, talvez até mesmo os anos, e aquilo não aconteceu. Mas nesta noite eu digo a você: se você continua tendo fé, se você continua acreditando, se você continua buscando, meu irmão, minha irmã, tenha certeza que essa esperança no Senhor vai trazer um resultado da parte do Senhor, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. O texto fala que ele creu em esperança contra a esperança, esperança em Deus contra a esperança da morte. Ele não olhou para a morte, ele olhou para a vida que é Jesus. O texto diz no versículo 19: e não enfraqueceu na fé. Não enfraqueça na fé. Não diminua a sua fé. Não diminua a sua crença. Não deixe que ninguém mate a sua fé. Não deixe que ninguém mate ao que está dentro de você, meu irmão. Cuidado com as palavras que você ouve. Cuidado com as palavras que você leva até o coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? É lógico que existe um que conhece o coração, aquele que está no Salmo 139, nos versículos 14, 15 e 16, e diz que Ele nos conhece desde quando nós nascemos. Deus conhece o nosso coração, mas às vezes as palavras, ela atingem a nossa vida. Esses dias até postei uma coisa na internet, que quando nós não temos uma coisa boa para falar para alguém, sabe o que é a melhor coisa que nós devemos fazer? Ficar calados. Às vezes uma palavra errada pode matar um sonho, pode matar uma alegria, pode acabar com a paz. Às vezes uma palavra mal pronunciada, ela pode ser pior do que o efeito de um golpe, de algo que venha ferir fisicamente. A palavra tem um poder destrutivo. Mas, meu irmão, se eu estou falando de palavra, eu vou falar agora da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem um poder construtivo, edificador, tem o poder de trazer milagres. A palavra de Deus, se a palavra humana, ela pode destruir, ela pode acabar, ela pode aniquilar, usando a palavra humana e falha, a palavra do Senhor, que é eterno, que é perfeito, que é poderoso, que é fiel, que é único e que é verdadeiro, esta palavra, ela reconstrói aquilo que a vida destruiu. Não importa o que a vida destruiu, o que os anos destruíram, o que as lutas destruíram, esta noite coloque no seu coração: há um Deus que me ama, há um Deus que gosta de mim, há um Deus que está do meu lado, e esse Deus vai honrar a minha fé. Amém. E a Bíblia diz que Abraão foi honrado, e você sabe o que aconteceu depois. Veio Isaac, veio Jacó, veio as 12 tribos, e veio tudo que existe hoje na terra de Israel, que começou através de Abraão, que acreditava. Glória a Deus.
capítulo 5, versículo de número 1. Romanos ainda. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz. Por quê? Porque quem espera no Senhor tem paz no seu coração, que sabe que o Senhor vai entregar a vitória. Aquele que confia no Senhor, ele tem paz. Por quê? Porque sabe que Deus está cuidando de tudo. Deus está trabalhando em tudo. Deus está operando em tudo, meu irmão. Vamos agora até o Antigo Testamento, ao segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. Êxodo capítulo de número 14. Abra a Bíblia nessa noite. Eu já vou terminar a palavra. Êxodo capítulo de número 14. Eu vou ler apenas mais 3 textos da Bíblia para terminar a palavra. Mais 3 textos. Um em Êxodo, um em Deuteronômio e o outro no livro de Lucas. Tá? Vamos lá logo para avisar os irmãos que já vou terminar. Mas vamos ler o segundo livro da Bíblia, que é o antepenúltimo texto que eu leio esta noite. Êxodo capítulo 14. Isso é fácil demais de achar. O segundo livro da Bíblia. Tem o primeiro que é Gênesis, tem o segundo que é Êxodo. Capítulo 14, o que é o capítulo 14? Todo mundo sabe que foi associado a saída do povo, a passagem pelo mar vermelho, que nós já ouvimos milhões de pregação sobre isso. E eu vou ler um versículo que você também conhece, que é o versículo de número 14 e o versículo de número 15 de Êxodo. Êxodo capítulo 14, versículo 14 primeiro diz assim. Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Sabe quem vai lutar a sua luta, guerrear a sua guerra, está com você para te ajudar na doença, na aflição, na dificuldade, em todo momento? É o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Deus falou com o povo, o Senhor foi com o povo, o Senhor pelejará por vós. Esse vos calareis é porque é o seguinte: você não vai precisar brigar, você não vai precisar quebrar o pau, você não vai precisar xingar, você não vai precisar se exaltar, você não vai precisar perder a calma, porque quando nós não estamos no controle, nós perdemos a calma e às vezes perdemos até a razão. Por isso que na hora da raiva, eu já até ensinei uma vez. Às vezes diz que quando a pessoa está no momento de raiva, nem pregar, a pessoa deve pregar. Senão até fala besteira. Na hora que a pessoa está com raiva, ela não deve conversar. O que tiver que conversar, conversa depois. Espera, se acalma e depois conversa. Porque quando você se acalma, você se concentra, pensa no que você vai falar e sua mente se alivia. Quando a Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis, é como se eles falassem o seguinte: eu vou lutar com vocês, não digam nada, não esbocem reação, não se preocupem no que vocês vão ter que dizer, porque eu vou na frente de vocês. Quem foi que abriu o mar? Foi o Moisés que estendeu lá o cajado e o mar se abriu. Não, foi Deus, porque foi pelo poder de Deus. Quando nós vemos lá que a sombra de Pedro curou, foi o apóstolo Pedro que ministrou a cura através da sombra. Não, foi o Deus que estava sobre o apóstolo Pedro. Quando nós vemos lá na Bíblia que os ossos de Eliseu ressuscitaram uma pessoa quando apenas encostaram nele, foi Eliseu que trouxe a vida a alguém. Não, meu irmão, nenhum ser humano pode trazer vida a ninguém. A vida vem de Jesus, a cura vem de Jesus, o poder vem de Jesus. Sabe o que eu quero me esforçar em dizer para os irmãos esta noite? Tudo vem de Jesus. Glória. Tudo vem do Senhor. Tudo o Senhor nos dará. Tudo o Senhor nos concederá. Por isso ele fala: vos calareis. Por quê? Porque o que Deus quer fazer é deixar todo mundo quieto. Porque quando Deus opera, não precisa o homem intervir em nada, não precisa o homem reagir em nada, não precisa a pessoa interferir em nada. Meu irmão, se Deus vai fazer algo na sua vida, a sua força humana, a minha força humana não vai servir. Mas quando Deus vai fazer, tudo dá certo. Veja o versículo 15 ainda de Êxodo capítulo 14. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. Agora Deus pediu para o povo falar. E sabe qual era a
Repita comigo. Uma atitude. Sabe o que Deus quer de nós, irmãos? Que nós tenhamos atitudes. Sabe qual é a atitude que eu vou falar esta noite para os irmãos terem? Simples. Apenas ter fé. A minha palavra que eu falei sobre fé, tenha fé no Senhor. A atitude que Deus queria dos israelitas era a fé. Porque Deus falou, vocês vão passar este mar, vocês vão atravessar. O que eles tinham que fazer? Apenas acreditar. Se você não acredita, meu irmão, está tudo perdido. Porque atrás vem Faraó, para frente tem o mar, esquerda e direita o deserto. Não há saída. Quando não há saída, meu irmão, só existe uma saída: a fé. Então a fé tem que estar dentro de você. Amém? A fé tem que habitar em você. A fé tem que estar em você. Vamos ler esta noite um pouco mais à frente. Nós estamos em Êxodo. Vamos até o livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia. Você está em Êxodo, vá até o livro de Deuteronômio. Só você passar algumas páginas à frente. Faça o livro de Levíticos, faça o livro de Números e chegue ao livro de Deuteronômio. É o penúltimo versículo que eu leio esta noite. Deuteronômio, capítulo de número 1. Você passa 3 livros à frente. Ache, localize o capítulo de número 1. Aleluia. Deuteronômio, capítulo de número 1. Esse som assim de páginas de Bíblia é gostoso demais quando a gente está pregando. Bom demais. Deuteronômio, capítulo de número 1. Mas isso aí não é para aumentar a glória do pregador, todo mundo está fazendo o que eu falo. Não, meu irmão, a glória é para Jesus, eu não sou nada. Todo louvor é para Jesus. Ruim é quando a pessoa se acha alguma coisa. Não é eu sou pregador, eu sou tal, eu faço, aconteça. Não, meu irmão, se não é Deus que me dá a palavra, aqui não sai nada, só enche linguiça. Mas quando a pessoa se coloca na disposição de Deus, no louvor, na palavra, na fé, você na sua casa, quando você é sincero, humilde diante do Senhor, aí Deus vai te usar, amém? Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 17. 1:17 de Deuteronômio. Acho que está aparecendo esse microfone aqui. Som. Deuteronômio 1:17 diz assim. Veja que tremendo esse versículo. Veja esse versículo na sua Bíblia, que é um versículo muito poderoso. Deuteronômio 1:17. Não atentareis a pessoa alguma em juízo. Quer dizer, não tenha medo de ninguém. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não desfaça das pessoas, seja humilde com todos. Amém? Amém? Não temereis a face de ninguém. Não tenha medo de nada. Amém? Porque o juízo é de Deus. Então o poder está nas mãos do Senhor. Veja que tremendo agora. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Aleluia. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu as ouvirei. Meu irmão, o que Deus está falando para nós esta noite é isso, simplesmente. Aquilo que eu não consigo, aquilo que você não consegue, aquilo que você não pode resolver, que não está dando jeito, você já tentou de todas as formas e não deu certo, deixa agora nas mãos do Senhor. Se é um parente, se é um familiar, se é algo na área da saúde, que você tentou com o médico não deu certo, tentou na conversa com a família não deu certo, tentou de vários jeitos não deu certo, agora tem que entrar a sua fé. Aleluia. E a palavra hoje é: o que vos for difícil, fareis vir a mim. Faça ir até Deus. Como é que eu faço para ir até Deus? Primeiro com a minha fé, eu acreditando, eu confiando, eu buscando, e também pela minha oração, pelo meu clamor, pela minha busca. Eu não vou nem entrar na oração, porque senão a palavra fica mais longa. Vou ficar só na fé. Vamos agora finalizar em Lucas capítulo de número 1. Livro de Lucas, capítulo de número 1. Esse aqui todo mundo já sabe o que eu vou ler, né? Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Falar que nem os irmãos do estudo bíblico. Quem adivinhar o que eu vou ler, vou dar uma caixa de chocolate. Claro que não. Esse foi o meu dever, tá? Lucas, capítulo de número 1, Evangelho de Lucas. Você passa Mateus, você passa Marcos, você passa não, chega em Lucas, capítulo de número 1. Está entre Marcos e está entre Atos.
João, meus irmãos. Lucas capítulo 1, você já sabe que eu vou ler o versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Já que é o último versículo que eu leio e termina a palavra agora, eu quero ler e quero que, por favor, você repita comigo. Amém? Tudo que eu vou dizer, você repita. Porque para Deus nada é impossível. Na minha vida, nada é impossível, porque o meu Deus é o Deus dos impossíveis. Amém? Quando você tem fé, o Deus do impossível age no teu favor. Quando você tem fé no Senhor e na palavra dele, Deus realiza o milagre. Então, nessa noite, a minha palavra é essa: a fé em Deus nos traz as bênçãos. Amém? Aplauda bem forte a palavra do Senhor. Glória a Deus. Recebeu o pastor Ian, aleluia, com palmas ao Senhor. Amém? Receba o pastor Ian, com Jesus. Receba as bênçãos do Senhor no seu coração. Deus abençoe a todos e fiquem na paz. Amém.